Olá, amados, graça e paz, que Deus possa abençoar abundantemente a sua vida, amém? Hoje eu quero deixar para você uma palavra muito especial que está no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 3, que diz assim: A insensatez é que arruína a vida, e o seu coração se ira contra o Senhor. Quando eu li essa palavra, eu me lembrei de uma grande mulher de Deus que se chama Abigail. E no livro de 1 Samuel, capítulo 25, conta a história dessa mulher. Abigail foi uma mulher extremamente sábia. Ela tinha um esposo que se chamava Nabal e era um homem cheio de ego, cheio de vaidades. E em um determinado momento, Davi mandou seus servos irem até Nabal para que pedissem favores a Nabal, uma vez que Davi já havia servido aquela terra e aquele homem. E Nabal desconhece o nome de Davi e insulta o exército de Davi. E Davi se ira com essa situação e vai contra a casa e o reino de Nabal. E o servo, sabendo do que iria acontecer, declara para Abigail o que estava acontecendo, o que ia acontecer, o que Davi estava planejando fazer, porque a sua ira se acendeu. E Davi era um homem de guerra. Amados, e aí é que entra a sabedoria e a insensatez. No meio de uma situação, tão difícil, de um lado, um marido extremamente arrogante, ególatra, que não abaixava, não se humilhava, não fazia o bem ao próximo. Do outro lado, nós já vemos Davi com sede de justiça. E no meio de toda a situação, nós vemos Abigail. E a palavra diz que os servos foram até Abigail relatar o que estava acontecendo. Abigail juntou muitos alimentos, muitas coisas, e levou nos jumentos junto com os servos para Davi. E quando Davi avistou Abigail e ela chegou à presença de Davi, ela desceu, se prostrou e se humilhou, dizendo que a culpa era dela e que ela gostaria de retratar e que ela não ouvisse Nabal, que era um homem insensato e louco. Amados, o Senhor está falando de sabedoria, o Senhor está falando de prudência nesse momento. Tenha prudência para resolver as coisas. Eu não sei em qual situação você se encontra. Eu não sei se você se encontra na situação de Abigail, mas uma coisa eu quero te dizer: a sabedoria, ela faz uma família restaurada, ela traz restauração para famílias. A sabedoria produz riquezas, mas a riqueza não produz sabedoria. A palavra de Deus diz, a qual nós lemos, que a insensatez é que arruína a vida das pessoas e o coração se ira contra o Senhor. Mas quando nós entendemos como agir e trazemos solução por um problema tão difícil, isso traz paz, isso traz alegria. Abigail era uma mulher apaziguadora. E o que você tem sido na sua casa? Como você tem sido na sua empresa? Como você tem sido no seu ministério? Que você possa usar o exemplo de Abigail. E ali, com muita sabedoria, ela disse: Olha, Davi, você tem um reino prolongado, você está sendo abençoado pelo Senhor. Não use as suas mãos para fazer aquilo que Deus vai fazer por você. Deus está falando conosco. Não coloque as mãos aonde Ele vai colocar. Faça somente aquilo que Deus permitir, pois a justiça divina, ela não tarda e ela não falha. Com isso, Abigail deu os conselhos para Davi. Davi ouviu. E no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32, a Bíblia diz que Davi agradeceu Abigail pelos conselhos e disse que ela era bem-aventurada, e ele também abençoou a vida dela para que ela seguisse em paz. Quando ela chegou em sua casa, queridos, a Bíblia conta que Abigail ficou em silêncio até o amanhecer, não disse nada do que foi feito. Abigail não colocou o seu ego acima, dizendo: olha, meu esposo, eu livrei a nossa vida, a nossa terra de uma ruína, te livrei da morte. Não,
Muitas vezes a sabedoria está no silêncio, está em primeiro nós orarmos, para depois buscarmos uma direção, se vamos falar ou não. Use sempre a sabedoria, porque quando nós temos sabedoria, nós conseguimos temperar os nossos sentimentos, nós conseguimos dominar as nossas emoções. E foi isso que ela fez. E a Bíblia diz que após 10 dias do acontecido, Nabal ele passou mal e o próprio Deus o matou e o próprio Deus trouxe restituição para a vida de Abigail. Eu quero declarar que sobre a sua vida, Deus trará restituição através da tua sabedoria. Que Deus possa abençoar abundantemente a tua vida. Um beijo no teu coração, graça e paz.